Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, a vantagem desta vinda frequente é que a gente vai permitindo ligar umas audições a outras. E eu começar-lhe por uma questão que referiu na anterior, respondeu a um questionamento que eu tinha feito sobre se estava a ser feita ou não uma leitura à letra das leis da concorrência. O senhor referiu que não, mas eu gostaria de insistir, de facto, que os senhores continuam a fazer essa leitura. Portanto, numa visão, do meu ponto de vista, de interpretação jurídica pobre, não tendo em conta o elemento histórico, o elemento sistemático das normas que são consideradas da sua inserção num conjunto de legislação e, particularmente, a vontade do legislador, que é combater a violação da concorrência. O objetivo é esse. E, portanto, como fazem uma leitura à letra, nem combatem o abuso de posição dominante quando ele está claro que existe, e os respectivos desequilíbrios, o abuso de dependência económica quando eles existem e são flagrantes, e assim não preservam, de facto, a concorrência leal. Temos agora um caso flagrante, que já lhe coloquei na última reunião, mandei-lhe até já uma carta, em torno da tabaqueira. A tabaqueira, portanto, que é um claro monopólio, o senhor não tem nenhuma dúvida sobre isso, tem uma posição absolutamente dominante no mercado nacional, e a sua tentativa de imposição aos grossistas de tabaco, o senhor conhece o problema, de um único modo de recebimento das faturas do tabaco da mercadoria que vende. Está a criar uma situação complicada, e eu até lhe começo por colocar esta questão. Com que urgência o senhor vai intervir relativamente a um problema que pode significar o encerramento de várias destas empresas. Relativamente ao problema dos combustíveis, eu devo dizer que percebo bem a estranheza que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência manifesta relativamente às reações do PSD e do CDS-PP. Eu percebo. Elas correspondem, aqui de certa forma já foi sendo avançada essa ideia, às dificuldades do PSD e do CDS de se afastarem das políticas, das consequências das políticas de privatização e liberalização, no caso da eletricidade e do gás natural, do dito unbundling, portanto, a segmentação da cadeia de valor, digamos assim, e das consequências do mercado liberalizado, com um quadro de monopólios existentes e as respectivas consequências, e o senhor funciona dentro dessas regras. E, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que o senhor vai continuar a vir cá muitas mais vezes, porque é a forma, simultaneamente, do PSD e do CDS encontrarem um bode expiatório para o problema real das suas políticas, e para o PS também aliviar as responsabilidades do próprio governo, e também me mandará vir cá, quantas vezes for preciso, para explicar aquilo que é consequência das políticas destes governos, deste e dos anteriores, nesta matéria. Assim, o senhor é certamente condenado, e vai ser condenado muitas vezes, está a ser condenado claramente na praça pública, não o isentando de responsabilidades em muitos aspectos, e eu ainda lhe direi alguma coisa sobre isso, mas absolve as políticas que foram praticadas no campo da energia e, concretamente, no setor dos combustíveis, mas não só, da eletricidade e do gás natural. Ontem disse exatamente isto a propósito da ERSE, porque é exatamente o mesmo tipo de problema político que depois leva-o a manifestar a estranheza porque é que tem que vir cá tantas vezes dizer a mesma coisa. É que, de facto, o senhor funciona no quadro das regras que foram definidas e com as consequências que estão à vista para todos nós. E, portanto, o senhor vai ter que continuar a cá vir, justificar e explicar os preços do monopólio da Galp, resultado dessas políticas. E eu diria que estamos num mercado onde os monopólios impõem regras e impõem duas vezes. Impõem ao nível da Europa, coisa que a Comissão Europeia também não quer aprofundar nem conhecer como é que se formam os índices Platts na Europa, o que é que aquilo significa, uma informação que é sintetizada por uma empresa que ninguém controla, na base da informação dos operadores,
com as consequências que estamos a ver. E depois é também aqui assim, não conseguindo eu perceber isto, como é que um bem transacionável, como é que empresas que funcionam como um bem transacionável, como a Galp, não está interessada em vender quanto mais melhor e, portanto, até baixar os preços para poder exportar e aumentar a nossa capacidade de refinaria para o país ter mais empregos, se nós temos condições para o fazer, porque é que não fazemos? Se é essa a regra natural do mercado e do funcionamento dos mercados. Essa é a regra natural. É o operador procurar conquistar cotas de mercado, baixando os preços e tomando outras medidas. Porquê é que a Galp não faz isso? Relativamente aos preços, e é isto que os senhores não conseguem explicar, porque não conseguem sair das regras onde estão, dos partidos onde estão metidos. O que é certo é que no primeiro semestre de 2010, segundo os seus dados, só 2 países, Dinamarca e Itália, tiveram, no primeiro trimestre de 2010, tiveram, neste trimestre, uma média de preços de gasóleo, antes de impostos, mais elevados que Portugal, e no mesmo primeiro trimestre, só 3 países, a Grécia, a Irlanda, e a Islândia e a Itália, tiveram preços na gasolina 95 mais elevados que Portugal. Eu sei que agora a desculpa, já o Presidente da Galp e da Petro e não sei quem mais, a forma de resolver este problema é desvalorizar a informação. Então, rapidamente, procurem tornar fiáveis os dados que estão a ser utilizados. Porque estão a ser utilizados. Eu vou terminar, Sr. Presidente, esta primeira fase só com uma questão. Que já estou a ser muito eu agora tenho que avaliar positivamente aqui um progresso do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência na abordagem desta questão. Qual é esse progresso? É que hoje fez uma reflexão sobre os lucros da Galp. Coisa que aqui atrasado, numa audiência connosco, disse-me que o problema dos lucros das empresas não era problema da Autoridade da Concorrência. Mas eu devo-lhe dizer que está enganado. Que engana-se aí, até de demonstrar o contrário. Os lucros da empresa no primeiro semestre aumentaram 91%. As vendas da empresa aumentaram 18,7%. Há aqui algum mistério neste aumento dos lucros. Os lucros operacionais, de facto, têm este aumento. Sem efeito de estoque, 49%. Mas há um lucro de estoque que não é pequeno. E eu posso lhe dar os valores também que tenho aqui. Tenho que fazer o favor de concluir. Entre 2009 e 2010, já foi excessivamente generoso. Passam de 119 para 240 Muito obrigado, milhões, Sr. Deputado.